E olhando no aspecto do nível aqui do Brasil, você acredita que hoje a gente tem muito mais leis que atrapalham um cara empreender, por exemplo, do que de fato essas leis ajudam ele a criar um negócio? Eu vejo assim nesses primeiros anos de experiência na política, né? Primeiros 2 anos e meio ou algo assim, para mim é muito sintomático que a maior parte dos políticos do Brasil nunca trabalhou numa empresa no setor privado. A grande parte. A maioria. Não sabe como funciona o Não corporativo, sabe, né? nunca fez meio expediente numa empresa privada. Isso é muito complicado, porque quando você não tem uma referência do setor privado, você não entende o que é importante para uma empresa se desenvolver. E pior, né? Muitos deles, ainda por cima, têm uma visão de que a empresa é privilegiada ou é um vilão nessa história toda. Quando não é. Uma empresa é um lugar que traz desenvolvimento, que traz oportunidades para as pessoas trabalharem, é um lugar que empurra o país para frente, né? É o que produz, né, coisas para que o país se desenvolva. E a maior parte das pessoas não tem muito essa ideia, né? E não entende muito as dificuldades que uma empresa enfrenta, não entende que um empreendedor é um cara que toma risco, é um cara que, faz loucuras assim para conseguir ser bem sucedido e a Gera probabilidade empregos. gera um monte de emprego e que a probabilidade de dar certo é baixa. E, de fato, se você for olhar todas as leis que a gente tem no Brasil, diversos setores, e agências regulatórias, as normativas das agências regulatórias, você vê que boa parte delas não se preocupa se o mercado é um mercado aberto ou não, ou se ele é um mercado competitivo ou não. Dá um exemplo aqui básico. Tinha um amigo, na mesma época que eu fiz mestrado lá em Yale, tinha um amigo de Harvard, né? E aí ele se juntou a um outro aluno lá do MBA, né, com mestrado de negócios e tal. E eles voltaram pro Brasil, queriam criar uma empresa de sucos. Foram lá atrás das autorizações, né, para poder abrir a fábrica tal de sucos e tal, né? E aí eles foram, sabe, perdendo a paciência, porque vinha mês, entrava mês e as licenças não saíam. Acabou que passaram um mês e meio e não tinha ainda a licença para poder começar a investir. Então, assim, para quem isso é bom, né? Só para as empresas de suco que estão aí, que já existem, né? Sim. Porque elas já conseguiram passar essa barreira de entrada enorme. Então, muitas vezes as barreiras de entrada de uma empresa não são só a qualidade dela ou quão boa ela é que inibe os outros de tentarem entrar naquele mercado, mas o excesso de regulação, o excesso de normas, de autorizações e burocracias que você precisa cumprir. Eles acabaram desistindo de empreender, né? Um deles acabou criando uma empresa de consultoria em análises hospitalares e tal, e o outro também foi para uma outra empresa. Ou seja, eram duas pessoas que poderiam se tornar empreendedores e tal, e super bem, e que acabaram, no final de contas, seguindo o caminho que boa parte das pessoas seguem, que é se tornar funcionário tal numa empresa e tudo mais. O que tudo bem, é algo bacana, mas se a gente não tem mais empreendedores, a gente não vai conseguir mudar o patamar de geração de riqueza que a gente tem no país. E a gente vai continuar sendo um país pobre sempre, né? Essa parte que você falou relacionado do Brasil ser um país pobre. Hoje, como que você olha esse aspecto e o que você vem fazendo junto com o seu time, enfim, lá dentro, para ajudar a diminuir a pobreza no Brasil? Porque hoje eu vejo muita gente falando que o problema é a desigualdade de uma maneira. Eu parto do pressuposto que é a pobreza em si. Sim. Como que você olha todos esses aspectos e o que você vem fazendo meio que para ajudar a pessoa de baixa renda? Na verdade, a gente pode até começar com uma pergunta anterior, explicando pro pessoal o que um deputado faz, né? Pô, isso é muito Porque as importante. pessoas nem Boa. sabem qual o seu papel lá, infelizmente não sabem como fazer uma boa escolha de um deputado, não sabem o que cobrar do mesmo. E aí depois que a gente entra na Aí ideia já complementa. de complementar o que fazer para diminuir a pobreza, como o Murilo bem disse, cara, eu vejo muita gente reclamando da desigualdade, mas eu posso ter 2 bilhões, você pode ter 1 e é desigual. O Exatamente, problema tá na pobreza, né? isso. Desigualdade é sintoma. O problema, a causa a raiz do problema é a existência da pobreza, né? Então, até nisso, muitas lideranças políticas, o debate político, assim, é muito raso, né? Não sabe diferenciar
o que é sintoma do que é de fato a doença, né? A causa raiz do Exatamente. problema. Bom, o que um deputado faz? O deputado tem algumas atribuições muito importantes, algumas funções muito importantes. Em primeiro lugar, ele pode propor novas leis, né? Segundo, ele vota as leis dele, de outros deputados e do governo. O governo também cria leis, né? Inclusive, no Brasil, os governos criam muito mais leis do que os próprios deputados estaduais, né? A nível estadual é assim que funciona. A nível federal já é mais diferente. Os deputados, de fato, criam mais leis do que o governo, mas o governo, a nível estadual, propõe mais leis. Então, aprova, reprova os projetos. Ele pode revogar leis também. Então, leis existentes que são inúteis, que são problemáticas e tudo mais, ele pode revogar. E também ele tem um papel muito importante e que pouca gente sabe, que é fiscalizar os governos. Então, um deputado ele tem que estar acompanhando o trabalho de um governo para ver se está tudo feito certinho, se não tem corrupção, se as políticas públicas, né, se os projetos que os governos estão executando são eficientes ou não, e cobrar dos governos maior eficiência e também transparência. Então, esse é um trabalho super importante. É muito difícil você fiscalizar todo um governo, né? E por isso diversos políticos acabam focando em alguma área específica ou, enfim, seja uma área de política pública ou uma área como região, assim, né? Então, tem dois principais tipos de deputados, né? Tem aqueles que focam num tema como a saúde, a educação, a segurança, no meu caso, a educação, né? E tem outros deputados que focam em regiões. Tem um deputado que olha, sei lá, a Zona Leste de São Paulo. Tem o deputado que olha a região lá do Vale do Paraíba. O outro olha lá a região de Ribeirão Preto, toda aquela região no entorno e tudo mais, né? E o que acontece? Muitas vezes as pessoas, por não saberem avaliar o trabalho de um bom deputado, elas acabam achando que, poxa, não, aquele deputado que trouxe dinheiro para minha cidade, ele é um bom deputado. E não é verdade, porque ele traz, assim, migalha, né? Se você for ver o orçamento do governo do estado, o orçamento das prefeituras, e olhar o quanto que um deputado traz para uma região, não faz muita diferença, assim, é um negócio muito pequeno, né? O principal trabalho do deputado deveria ser fiscalizar um governo e propor boas leis que vão resolver problemas de forma estrutural. Então, por exemplo, várias instituições da saúde reclamam por falta de dinheiro, porque a tabela SUS está desatualizada. Sei lá, se eu faço um atendimento para alguém no SUS, eu sou muito mal pago pelo SUS e aí eu tomo prejuízo e tal. Então, aparentemente, existe um problema estrutural no financiamento da saúde. Então, vamos olhar, né, as leis e tentar mudar as regras de financiamento da saúde. Isso deveria ser o trabalho, de fato, de um deputado. Mas poucos deputados atuam dessa forma e atuam muito mais nessa coisa que parece meio clientelismo, né? Sabe? Tipo, olha aqui o quanto de dinheiro que eu estou trazendo para essa cidade, olha como eu faço um bom trabalho. E muitas vezes isso não é uma coisa que faz muita diferença, né? Então, tem essa dificuldade, né? E aí, né, a minha preocupação principal é exatamente o que o Murilo falou, como é que a gente acaba com a pobreza no Brasil. Eu acho que essa é a prioridade, deveria ser a prioridade de qualquer político no país. Se for outra, enfim, eu acho que a visão de país dessa pessoa é muito deturpada, porque a gente realmente mora num país pobre. Se você ganha 5 mil reais por mês, você já está nos 10% da população que mais ganham. Então, muitos aqui em São Paulo falam, nossa, mas será? É isso mesmo? Mas se você viaja o resto do Brasil, essa é a realidade. Sim. Né? É muito difícil encontrar alguém que ganha mais de 5 mil reais por mês. 80% da população ganha até 2 salários mínimos. Então, essa é a realidade do Brasil, né? E muitos políticos até têm dificuldade de enxergar a situação real do país. E acham que tudo bem cobrar mais imposto, essas coisas. O que eu vejo assim, que a gente precisa fazer para resolver o problema? Hoje, a nível estadual, eu não consigo fazer as grandes mudanças que a gente precisa fazer a nível de Brasil, né? Mas eu consigo fazer algumas coisas, em especial na educação. Então, eu consigo elaborar projetos, fiscalizar a Secretaria de Educação para que eles, de fato, implementem políticas públicas que vão ter um resultado muito simples, que é aumentar os indicadores de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Os meninos e as meninas estão aprendendo mais português?
conseguem interpretar texto, conseguem escrever um texto, estão aprendendo matemática, estão aprendendo ciências, estão aprendendo projeto de vida, que é a escola te provocar ao que você quer fazer no futuro, estão aprendendo finanças pessoais, estão aprendendo noções básicas de cidadania. Para mim, isso é importante, porque se a gente tem mais crianças e jovens aprendendo matemática básica, português a nível básico, ciências ao nível básico também. Não tô falando assim nada de outro mundo, tá? Nível básico mesmo, porque boa parte das escolas do Brasil não ensinam bem. Se você pegar 100 alunos que se formam no ensino médio hoje numa escola pública, só 5 sabem matemática no nível adequado. Então 95 não sabem. Então assim, a escola pública brasileira fracassou. E a gente tem que mudar esse jogo, a gente tem que mudar de alguma forma essa história. Então, muito da minha atuação é fazer mudanças estruturais para que os resultados venham, para que todo mundo se esforce mais, para que as carreiras dos professores sejam mais bem desenhadas, para que os currículos sejam melhores, para que tenha mais avaliação dos alunos, para a gente saber se eles estão aprendendo mesmo ou não, e vários outros pontos para melhorar a educação. Então, isso a nível estadual é onde eu foco e é onde eu me dedico muito. Tem um projeto, inclusive, que é específico, que é o projeto mais importante que um deputado pode apresentar para melhorar a educação, que eu tô já desde, desde março, né, de 2019, que foi quando eu comecei, focando nele, tentando levar ele para frente. É um projeto muito complexo e que está avançando bem, tem grandes chances de ser aprovado até o começo do ano que vem. E que depois a gente pode falar dele, mas ele é um que muda os incentivos das cidades para que prefeitos compitam entre si para ver quem melhora mais a educação. No final de contas, os incentivos valem muito. Se você não fizer nada e o outro fizer muito, isso não te atrapalhar em nada, você não vai se mover muito. A pessoa fica ali A estagnada. pessoa se acomoda. Agora, se você ficar parado, o outro avançar e com isso você for penalizado de alguma maneira, você vai correr atrás. E se o outro for premiado e valorizado porque fez um trabalho melhor que o seu, você vai correr atrás também. E é muito essa lógica que eu quero implementar nos municípios do estado de São Paulo, né? Dos 645 municípios de São Paulo. E a gente está avançando, então esse é um negócio legal.